Fala pessoal, beleza? Muito bem, hoje vamos para a aula de drivers, certo? Muito importante na hora de formatar um computador, gente. Tema 4, beleza? Bom, gente, primeira coisa, o que é um driver? Certo? É um motorista? Não, não é um motorista. Então vamos ver o que a explicação está falando aí do TechNet, essa explicação. No sentido mais simples, um driver é um software que permite que o sistema operacional e um dispositivo se comuniquem um com o outro. Por exemplo, suponhamos que um aplicativo de fotos precise ler algumas imagens de uma câmera fotográfica. O aplicativo terá que pedir uma solicitação ao sistema operacional, que, por sua vez, fará a solicitação ao driver. O driver, que geralmente é desenvolvido pela mesma empresa que projetou e fabricou o dispositivo, sabe como se comunicar com o hardware para obter as fotos. Depois de o driver receber os dados da câmera, ele os devolve para o sistema operacional, que repassa para o aplicativo. Ou seja, gente, o driver ele é uma comunicação entre o driver, o hardware e o software, certo? Entre o físico e o lógico. Ele consegue fazer essa comunicação, certo? Como que você mexe o mouse e o sistema operacional entende que ele tem que mexer essa setinha? Através do driver. O driver comunica para o sistema que quando o Lucas mexe para a direita, a setinha tem que ir para a direita. Para a esquerda, a setinha tem que ir para a esquerda. E inúmeros outros dispositivos também respondem da mesma forma, certo? Bom, coloquei aí alguns fabricantes, né, de computador, um DVDzinho de driver, certo? Dell, HP, positivo, um DVDzinho de driver e uma imagenzinha explicativa, certo? Então é simples, gente. Driver é a comunicação entre hardware e software. Basicamente isso, tá? Vamos lá. Bom, e aí a gente tem que entender que tipo de dispositivo é esse que a gente está falando que se comunica com o nosso sistema operacional. Windows, Linux, Mac. Então vamos lá. Uma placa de áudio, por exemplo, você instala e ela precisa de se comunicar. O áudio que você está enviando ou você quer receber através dela, ele precisa se comunicar com o sistema operacional. Porém, a placa de áudio ela é feita em um fabricante X, uma linguagem X, e para o sistema se comunicar com ela, a gente precisa de um driver, certo? Para fazer essa comunicação. Impressora, sempre que você compra uma impressora, ela vem com aquele CDzinho, né? Você instala os drivers da impressora para ela poder se comunicar com o nosso computador, com o nosso Windows, certo? Com o nosso sistema operacional. Mouse, a mesma coisa, você pluga ele instala automaticamente, mas instala um driver, certo? Placa de rede sem fio, mesma coisa, a gente tem que instalar um driver, mesmo que funcione diretamente, ele tem que ser instalado automaticamente no nosso computador, certo? Um celular, se você pluga um celular para poder puxar algumas fotos, assim como a câmera fotográfica na explicação, um celular também, você pode puxar fotos, mandar arquivos, mandar dados, certo? Um controle de videogame, para você poder jogar pelo seu PC, você precisa de um driver instalado para comunicar esse controle com o seu game, né, com o seu sistema. Gente, esse é muito importante em empresas, a gente usa muito. Certificado digital. Certificado digital ele tem em forma de arquivo e em forma de hardware, em forma de token, que é esse pendrivezinho, e em forma de cartão. O cartão exige uma leitora, certo? Para esses dados que tem no cartão. A placa de vídeo, a mesma coisa, ela precisa de um driver para identificar qual é as suas configurações, a sua memória, tudo mais, seu processamento gráfico, para a gente poder jogar um game, para poder rodar uma aplicação de desenho gráfico, né, e tudo mais. E esse driver ele faz a comunicação entre a placa e o nosso sistema operacional, Windows, Linux, Mac, independente, certo? Bom, existem várias formas de se instalar um driver, tá, gente? Eu vou tentar gravar um videozinho aqui com duas formas, as que a gente mais usa, né, na área de técnico, tá? Bom, coloquei DVC, mas é DVD, tá? Então, através do CD ou DVD do fabricante, né? Quando você compra uma impressora, vem um CD. Quando você compra uma placa-mãe, vem um CD. Quando você compra inúmeros dispositivos, né? Uma plaquinha de rede sem fio, vem CD.
ele vem um CDzinho do fabricante. Nele estão os drivers, né? Para a gente poder instalar no nosso computador, para ele poder se comunicar. Então, através de um CD ou DVD, tá? Pode ser até um pendrive também, né? Quando é aquelas máquinas plotter, elas vêm com pendrive para você instalar no seu computador dos drivers. Escrevi errado de novo. Plug and Play, que seria um teclado, um mouse, uma webcam. Você plugou, ele auto-instala, ele já tem o driver embutido nele mesmo, já instalou e já está usando, certo? Coisa de segundos, às vezes, dependendo do sistema operacional que você está usando, pode demorar um pouquinho mais, mas é plug and play. Plugou, usou, plugou e tocou, beleza? Mouse, teclado, webcam, monitor, coisas assim, tá? Muitos dispositivos exigem que você tenha um driver, tá? Algumas impressoras também são plug and play. Bom, a gente pode também baixar no site do fabricante. Então, por exemplo, uma impressora da HP, a gente entra no site da HP, digita o modelo dela, baixa o programa dela, o programa de instalação dela, certo? E instala os drivers para se comunicar com a impressora. Então o sistema vai se comunicar com a impressora através desses arquivos, certo? Baixar na internet. Existem alguns fabricantes que não têm os drivers, não tem mais site ou foram descontinuados, faliram as empresas, né? E a gente não acha no site do fabricante. Aí é que mora o perigo, tá, gente? Quando você vai baixar um driver em outro site, você tem que tomar muito cuidado, porque pode vir um vírus, pode vir um programa, um malware, certo? Um programa inútil que não vai te ajudar em nada, certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado, utilizar sites confiáveis como aquele hardware.com, certo? Às vezes utilizar fóruns, né? Compensa muito mais, tá? Toma cuidado ao baixar um driver na internet e não no site do fabricante. Não que o site do fabricante não esteja na internet, tá? Mas é só uma exceção aí. Bom, a gente pode utilizar o backup do driver. Existem programas como o Driver Max, que está disposto aí, que faz o backup do driver antes de formatar a máquina, por exemplo. Pô, vou formatar a máquina, para que eu vou precisar baixar todos os drivers novamente? Já vou fazer o backup dos drivers, né? Vai que é alguma coisa que eu não conheço, alguma coisa que eu não trabalho, né? Bom, a gente também pode utilizar uma ferramenta de download de drivers, tá? Errei de novo no download, está difícil. Como que a gente baixa? Por exemplo, o próprio Driver Max também usa. Também tem essa ferramenta, né? E eu utilizo muito esse de cima aí, o Driver Booster, né? Esse preto. Ele baixa todos os drivers do nosso computador, certo? Baixa driver de vídeo, de áudio, de impressora, né? E tudo mais. Mas a gente tem que sempre ficar ligado para ver se ele baixou tudo mesmo, se falta alguma coisa, se o driver está atualizado ou não, tá bom? E eu recomendo instalar o programa, realizar o download dos drivers e desinstalar o programa, senão ele vai ficar te enchendo o saco, né? Vai ficar abrindo mensagem, certo? Notificação que não é útil pra gente. Windows Update, gente. Muitas vezes, atualizando o nosso computador, ele também atualiza os drivers dele, certo? Driver de vídeo, driver de áudio, principalmente, tá? Ou até algum outro dispositivo que você utilize, mas que a Microsoft tem essa atualização. O Windows Update é muito útil para isso. E cada vez que ele tem uma atualização nova, ele está criando mais formas, né? A quantidade de drivers dele está aumentando cada dia mais, tá, gente? Então existem essas formas aí, basicamente essas 7 formas de baixar drivers, de instalar drivers no nosso computador, para poder comunicar o hardware com o software. Bom, existem alguns cuidados que a gente tem que ter na hora de instalar um driver no nosso computador, gente. Por quê? Primeiro, não é qualquer um que instala driver, tá? Tem que ser um técnico de informática, tem que ser alguém instruído. Se você vai instalar por sua conta e risco, você corre o risco de pegar um vírus, um malware que pode atrapalhar aí, né, no nosso computador, né? Bom, por que a gente tem que ter cuidado com a atualização de drivers? Existem alguns dispositivos que não funcionam com driver atualizado. Por exemplo, existe uma marca de placas de vídeo chamada PCIe. Se você atualiza o driver dela, muitas vezes ela não funciona.
Então você é obrigado a instalar de novo o que vem no CDzinho da PCIe. Se você baixa direto do site da Nvidia ou da AMD, ele dá problema, tá, gente? Mas existem outros casos, tá? Mas basicamente seria isso. Driver incorreto trava o computador. Por exemplo, eu tenho uma impressora HP 1020 e eu vou lá e baixo da HP 1019. Vai funcionar? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Na dúvida, não faça isso, porque se você instalar um driver incorreto e o computador não identificar esse driver corretamente, principalmente quando é relativo a placa de rede, placa de som, coisas que são embutidas no nosso computador, certo? Vai travar, não vai funcionar. E pode até travar o computador. A gente é obrigado a entrar em modo de segurança para poder reparar isso daí. Beleza? Bom, existem drivers que são incompatíveis com sistemas operacionais. Então, por exemplo, essa HP 1020 ela é compatível com o Windows XP e com o Windows 10, porém ela não é compatível com o Windows 7, certo? Então a gente tem que sempre ficar ligado com isso. E também tem um outro detalhe, tá, gente? A arquitetura do nosso sistema operacional. Existe sistema operacional 32 bits e 64 bits. Muitas vezes o driver não é compatível com 32 ou com 64. Então a gente tem que instalar o driver de acordo com o nosso sistema operacional. Se eu tenho um Windows 7 64 bits, eu tenho que baixar o driver para o Windows 7 64 bits, não do Windows 10, porque eu acho que ele vai ficar mais rápido ou melhor, beleza? Programa de download de driver, gente. É muito importante a gente, na hora de instalar esse tipo de programa, instalar um programa confiável, não instalar qualquer um que a gente acha na internet, certo? E outra, na hora de instalar esses programas, eles vêm com aquela famosa propagandinha junto, né? Se a gente não presta atenção e coloca não, no thanks, né? Não instalar, ele vai instalar um programinha junto. Isso qualquer sistema de download de drivers, tá, gente? Tem que tomar muito cuidado. Eu utilizo o driver booster, mas mesmo assim ele ainda tem uma perguntinha lá, que se a gente não marca, não desmarca, ele instala pra gente. E não é interessante, né? Instalar um monte de sistemas quando a gente só quer instalar os drivers do nosso computador. E existem drivers carregados. Esse é um problema constante, tá, gente? Por exemplo, a HP, a Epson, elas fazem os drivers para as impressoras, porém elas colocam um monte de programa inútil que a gente nunca vai usar na nossa vida. Não estou falando que ninguém usa, é que muitos usuários não utilizam, certo? Às vezes eu vou pôr para instalar um programa de uma impressora e ele quer que eu instale uma ferramenta de foto, uma ferramenta de corte, uma ferramenta de não sei o que lá, de colorir. Não compensa, uma ferramenta de ajuda, de comprar suprimentos. Não precisa, tá, gente? É só instalar o driver da impressora. Tem uma opção lá que sempre deixa você desmarcar essas opções, esses programas, para deixar o driver menos carregado, tá? Tanto de qualquer fabricante de impressora. Existem placas de vídeo que também instalam outros programas inúteis no nosso computador. Então fiquem ligados, tá, gente? E é isso, gente. Muito obrigado. Deixei uma imagem aí de um computador que o cara instalou a placa de vídeo errada, provavelmente, né? E ele até fala, ó, seu driver está instalado corretamente. Coloca o certinho aí no driver, mas eu acho que não está muito certo não, né? Essa resolução aí deve estar de 10 por 20. Muito apertado, não dá pra ver nada, não dá pra fazer nada, né? Então tem que tomar cuidado. Aí esse cara aí vai ter que entrar no modo de segurança pra poder arrumar esse erro aí. Beleza, gente? Valeu! Qualquer coisa, só entre em contato para tirar dúvidas, tá bom?